Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Último dia de aula da semana, não é isso? Quem sabe que dia é hoje? Sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Isso mesmo. Então, hoje, com a modificação dos horários, né? Hoje a aula será de História e Matemática. Em História, iremos estudar sobre as mudanças trazidas pelo café. Então, veja só, em 1870 não existia tantas indústrias, mas com a expansão do café começaram a surgir algumas indústrias. Por quê? Alguns fazendeiros, se mudaram para a cidade e a partir daí começaram a abrir suas indústrias, como por exemplo de sabão, tecido, bebidas, papel, alimentos e entre outros, né? Mas o café não ajudou apenas no desenvolvimento das indústrias, mas também em outras coisas também, que a tia Valéria vai falar agora. Então, veja só, essas modificações, ou seja, o crescimento da indústria, ocorreu nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. As outras modificações que ocorreram, também através do café, principalmente em uma das maiores cidades, que no caso era São Paulo, foi o quê? A Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Banco do Brasil, a Escola Caetano de Campos e assim por diante. Foram algumas modificações trazidas, a partir do desenvolvimento do café, ou seja, a expansão do café. Então, vocês, após verem o assunto, irão resolver o exercício nas páginas 181 e 182. Vamos falar agora sobre a criação do gado. Isso mesmo. Os portugueses trouxeram para cá, algumas cabeças de gado, isso. Ou seja, para ajudar no trabalho com a cana-de-açúcar, pois o gado, poderia fazer o transporte, isso através dos carros de boi, ajudava a moer também, entre outros. Então, foi a partir daí, que começou o comércio de gado. Também a grande produção de leite e de carne bovina, que se estende até os dias atuais, isso. Quem era que trabalhava com o gado? Eram os vaqueiros. E quem eram esses vaqueiros? Eram escravos livres, Esses vaqueiros trabalhavam cuidando do gado, e eram pagos da seguinte maneira. Por exemplo, se de 4 bezerros que nascessem na fazenda, um ficaria para o vaqueiro. Isso aconteceu até poucos tempos atrás. Tia Valéria, como já morou no sítio, como já falei para vocês, escutava muito essa história, que alguém trabalhava para uma determinada pessoa e quando saía tinha esse lucro, Por exemplo, não só com o gado, mas também com as criações de cabra, de ovelha e assim por diante, tá certo? Pode perguntar aos avós de vocês se não acontecia realmente desta forma. Então, como eu falei para vocês, quem trabalhava eram os vaqueiros. Os vaqueiros eram escravos livres ou mestiços, indígenas, que trabalhavam na fazenda e eram pagos dessa forma. Mas, a partir do gado, não era retirado apenas o leite e a carne bovina, mas também a questão do couro, para fabricar bolsas, cintos, botas, entre outros. E como surgiu a criação do gado no interior, Semelhante ao que a Valéria falou, mas eu vou abreviar um pouquinho para vocês. Surgiram as fazendas, distintas à criação de gado, localizadas mais distante do litoral. Essa atividade era conhecida como pecuária, até os dias atuais, chamada de pecuária, a criação de gado. Cavalos e mulas também eram criados para o transporte de pessoas e mercadorias. As fazendas eram localizadas longe dos engenhos e isso era um problema, porque a carne se estragava facilmente. Era preciso salgar, desidratá-la, produzindo assim uma carne de sol, ou seja, a carne seca. Então, a carne de sol surgiu nessa época,
porque não tinha geladeira como nos dias atuais e precisava salgar essa carne, né, para durar mais tempo. Então ficou chamado de carne de sol ou carne seca, que é uma delícia, né? Então vocês, após também verem o assunto, vão resolver o exercício nas páginas 185 e 186. Em matemática, iremos estudar sobre frações, né? Adição de fração com denominadores iguais e subtração de fração com denominadores iguais. Como acontece? Repetimos, né, os denominadores e adicionamos os numeradores ou subtraímos. Tia Valéria vai mostrar para vocês bem direitinho como acontece, tá certo? Então, adição de fração com denominadores iguais faz o quê? Repete os denominadores, né? E adiciona os numeradores. Na subtração de fração com denominadores iguais, acontece da mesma forma. Repete os denominadores, né? E subtrai os numeradores. Observam o vídeo que tia Valéria vai passar para vocês. Selecionou aqui a adição de fração com denominadores iguais e a subtração de fração com denominadores iguais também. Então, o que faremos? Repetimos o denominador, que no caso é o 7, onde ele está aqui, ó. Foi repetido. E adicionei os numeradores. No caso, 2 mais 4 igual a 6. Então, ficou 6 sétimos. Isso acontece da mesma forma na subtração. Repito o denominador, que no caso é quem? 10, e subtraio os numeradores. 9 menos 3 igual a 6. Qual o resultado? 6 décimo, ok? Resolva o exercício tanto de adição de fração como subtração de fração. Beijo, boa aula!